O Espírito Santo está na crista da onda, né? Crescendo, gerando emprego, se modernizando. A gente ouve isso direto. Mas será que todo mundo está surfando essa onda? É essa pergunta que a gente vai responder hoje. Bora mergulhar nos números para ver a história que eles contam de verdade, sobre quem trabalha e quem está ficando para trás aqui no estado. Pois é, a narrativa oficial, aquela que a gente vê no jornal, é essa aí, super positiva. A economia capixaba vai de vento em popa, o desemprego está caindo, o Estado é visto como um modelo de gestão. E olha, não dá para negar, muitos números realmente mostram essa história de sucesso. É o Espírito Santo que dá certo, que atrai investimento, que cria oportunidade. É essa foto que todo mundo conhece. Ok, guarda essa foto bonita aí, porque agora a gente vai virar o álbum. Por trás dessa vitrine de progresso tem uma outra realidade. E a nossa virada na análise começa justamente aqui, com essa pergunta que parece simples, mas que muda tudo. Se a festa está tão boa, quem é que não foi convidado? Ou melhor, se a economia vai tão bem, porque tem tanta gente que não está sentindo essa melhora no dia a dia. Dá uma olhada nesse número. 1.757.705. Sozinho assim, parece só um número grande, né? Frio, abstrato. Mas ele é a peça-chave para a gente entender o tamanho do desafio que o Espírito Santo tem pela frente. Segura ele aí na mente. Agora, vamos dar um rosto para esse número. Isso aí é a quantidade de capixabas que estão no cadastro único, o CadÚnico. Sabe o que isso significa em termos práticos? É gente para encher a Grande Vitória inteira e ainda ia sobrar gente de fora. A gente está falando de quase metade da população do estado. Metade! Isso acende um alerta gigante, mostrando que uma parcela enorme da nossa sociedade vive em situação de vulnerabilidade. Beleza, então como é que a gente vai desvendar essa história? Nosso caminho vai ser esse aqui. A gente começa com o Espírito Santo, que avança, depois mergulha no mapa da vulnerabilidade, cruza isso com a cor e o gênero do trabalho, para a gente entender o que estão chamando de economia de duas velocidades e, no final, chegar no real desafio da inclusão. Então, primeiro ponto, o Espírito Santo que avança. Como a gente falou, é importante reconhecer os avanços. O Estado tem sim indicadores econômicos muito fortes que sustentam essa imagem de sucesso. O ponto crucial aqui é entender que esses dados, sozinhos, contam só um pedaço da história. E agora a gente chega no coração da nossa análise, o mapa da vulnerabilidade. Quem são essas mais de 1.700.000 pessoas? Bora botar um rosto nesses números do CadÚnico e entender quem é que está em situação de vulnerabilidade aqui no estado. Mas afinal, o que é esse CadÚnico? De um jeito bem simples, pensa nele como o grande mapa do governo que mostra quem são e onde estão as famílias de baixa renda no Brasil. É por ele que as pessoas conseguem acesso a programas sociais, tipo o Bolsa Família. Na prática, é o mapa oficial da pobreza e da vulnerabilidade no país. E a primeira coisa que salta aos olhos quando a gente olha para esse mapa é o gênero. A vulnerabilidade no Espírito Santo tem, na sua maioria, um rosto de mulher. Quase 60%, mais precisamente 57% das pessoas registradas no CadÚnico são mulheres. Essa diferença não é pequena e já dá uma pista muito importante para a gente. E quando a gente vai juntando as outras peças, o retrato fica ainda mais claro. A grande maioria dessas pessoas se autodeclara parda ou preta. A base da pirâmide de idade é bem larga, ou seja, tem muita criança e adolescente, e um dado que assusta, quase 4 em cada 10 pessoas ali estão em situação de pobreza de fato. Então a conclusão é bem direta. A vulnerabilidade no Espírito Santo é principalmente negra, feminina e jovem. Certo. Agora que a gente já sabe o perfil de quem está mais vulnerável, a pergunta que não quer calar é: como é que isso aparece no mercado de trabalho? É aqui que esses dois mundos se cruzam. E, infelizmente, é onde a desigualdade fica ainda maior. O que os dados mostram é um abismo, não tem outra palavra. Aqui no Espírito Santo, o salário de uma pessoa negra é, em média, só 63% do salário de uma pessoa branca. Para deixar bem claro, imagina que um trabalhador branco ganha R$ 100. Pelo mesmo trabalho, uma trabalhadora negra vai ganhar, em média, só R$ 63. É uma diferença brutal. A desigualdade tem cor, e ela custa muito caro. E aí a gente se pergunta, onde é que essa população mais vulnerável consegue trabalho? A resposta, na maioria das vezes, é na informalidade. Olha só os setores que são campeões de trabalho sem carteira assinada. Agricultura, com quase 85% de gente na informalidade, serviços domésticos, mais de 76%, e a construção civil, com quase 60%. Não é coincidência, são justamente os setores que mais empregam mão de obra com menos qualificação e, claro, que pagam salários mais baixos.
E se a gente quisesse um símbolo de toda essa precarização, ele estaria aqui, no trabalho doméstico. Vamos fazer um retrato falado dessa trabalhadora? Em 7 de cada 10 casos, ela é uma mulher negra, ela é uma mulher mais madura, com mais de 40 anos, ela rala em jornada de trabalho enormes, com mais de 40 horas por semana, e no fim do mês recebe um dos salários mais baixos de todo o estado. Essa imagem aqui resume o encontro de todas as desigualdades que a gente viu, de gênero, de raça e de classe. E quando a gente junta todas essas peças, a gente chega no grande paradoxo capixaba. A pergunta que fica é: como é que um Estado que cresce tanto, que se moderniza, consegue ao mesmo tempo manter uma desigualdade tão enraizada, tão persistente? A resposta talvez esteja nesse conceito aqui. É a tal da economia de duas velocidades. Pensa assim, é como se existissem duas estradas paralelas no Espírito Santo. Numa pista, a da esquerda, tem um setor moderno, tecnológico, que paga bem e exige qualificação, andando a 120 por hora. Na outra pista, a da direita, tem uma multidão de trabalhadores presa num trânsito lento, em empregos informais, precários, de baixo salário. O problema é que essas duas pistas existem no mesmo lugar, ao mesmo tempo, mas parece que não tem nenhum retorno para passar de uma para outra. E essa frase, tirada da análise que deu origem a esse nosso papo, resume tudo de forma perfeita. A modernização da economia capixaba ainda não se traduziu em equidade. Ou seja, o crescimento econômico sozinho não foi suficiente para quebrar as barreiras da desigualdade. A modernização não está chegando para todo mundo do mesmo jeito. E é isso que nos traz ao ponto final, o verdadeiro desafio da inclusão. O debate precisa ir além de simplesmente comemorar o número de vagas criadas. A gente precisa começar a falar sobre a qualidade dessas vagas e, mais importante ainda, sobre quem é que está conseguindo chegar nelas. E aí fica essa pergunta para a gente pensar. Gerar vagas é a mesma coisa que incluir? Pelo que os números mostraram hoje, parece que não, né? O grande desafio, talvez, seja construir pontes entre essas duas pistas da economia. Fazer com que o progresso de um lado ajude a acelerar o outro, em vez de deixar o abismo entre eles cada vez maior. E olha, essa conversa está só começando. No nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar ainda mais fundo na questão da cor do trabalho, onde é que estão as oportunidades e as barreiras para a população negra no mercado de trabalho aqui do estado. Fica o convite. Valeu pela companhia e até a próxima.